Oi, gente! Sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje. Tudo bem com vocês, gente? Comigo tá tudo bem. E com vocês, como é que tá aí? Tá tudo bem? Beleza? Estamos aqui firme e fortes para mais uma live, né? Hoje vamos fazer, a semana passada nós fizemos aqui pelo Instagram também. Hoje nós vamos fazer novamente, né? Teve uma participação muito legal da psicóloga Letícia e nós falamos muitas coisas aqui, compartilhamos. Hoje eu espero que seja assim também, certo? Que vocês possam estar conosco aqui até o finalzinho. E nosso tema de hoje... antes, sejam muito bem-vindos, né? Primeiramente eu quero me apresentar. Eu sou Josiane Giacomin, né? Eu ajudo crianças de 0 a 12 anos a encontrar o seu melhor desempenho, tendo seus pais como os melhores estimuladores que existe. Eu acredito nisso. E você? Você acredita em você mesmo? Então vamos lá. Bem-vinda, Pati. Bem-vinda. Vamos lá, gente. Então olha só, nosso tema de hoje é: se meu filho tem 1 ano e não fala nada. Gente, e agora? Como será? E aí, o que você acha? Fala aí pra mim, o que você acha do seu filho ter 1 ano, seu filho ou sua filha, né? Ter 1 ano e não falar nada. É normal? Espera que já se falasse um pouco mais? Ou não? Tudo bem, né? Isso nós vamos falar um pouquinho hoje pra gente entender um pouco melhor, certo? Ei, Cléo, bem-vinda! Que bom que você pôde estar conosco hoje aqui. Isso aí, seja muito bem-vinda, viu? É um prazer estarmos juntos. Vamos seguindo então, gente, olha só. Eu quero pedir que Cléo, eu sei que é mãe, Pati Galacha, Pati, vai se preparando aí e já aproveita cuidar da sua pequena, né, sua sobrinha. Vamos dar umas dicas aqui. Sempre quando eu falo aqui, eu gosto de falar para todos, né? Normalmente eu falo mais direcionado para papais e mamães, mas nós que somos tios e tias também, podemos aprender para a gente saber lidar com nossos pequenos e poder estimulá-los também, fazer parte dessa alegria do crescimento deles, né? Certo? Beleza? Vamos lá então. Eu quero que vocês voltem comigo lá quando os pequenos tinham 4 meses. Rian dormiu cedo. Que bom, obrigado, Rian. Mamãe está participando hoje conosco. Vamos lá. Voltando lá quando os pequenos tinham 4 meses, o que a gente esperava com as crianças já bebês, né? Com ela começasse a fazer os sonzinhos, né? Esse que a gente fala é um som que não diz, eles fazem, né? Então é esperado que você, quanto mamãe, quanto tio, converse bastante, né? Quem já passou dessa época, não sei se teve a oportunidade, se lembrou de fazer isso, que isso é muito importante, conversar com os pequenos. E aí você conversa, ele espera você falar, depois ele fala, depois você fala de novo. É uma conversa, é um diálogo, né? A gente não pode se empolgar também e sair falando e sem deixar a criança ter reação, né? Que a gente mais quer que ela tenha uma reação de resposta, né? Então, vamos lembrar, ela fez contato visual? Sempre que você estava dando de mamar, ou quando você estava conversando com ela, ela olhava para você, que as crianças se expressam no olhar, né? Com um sorriso. As crianças já começam a sorrir mais nessa faixa de 4 meses por ali. Eles já têm um sorriso expressivo mesmo, né? Então ele teve esse contato. Então todas essas coisas que eu venho trazendo é para a gente ir lembrando disso aí. Teve o contato, ele acompanhou, ele olhava bastante, ele procurava você quando ouvia sua voz, né? Quando você chegava, né? Escutava o som. Como era? Como era isso aí?
ele escutava e ficava alerta, demonstrava alguma reação. Então, tudo isso são fases do desenvolvimento da criança que a gente espera para futuramente ela ter uma fala. Então, com 4 começa aquele som vão aparecer. Para isso, a gente precisa conversar com os pequenos, ok? Conversou com os pequenos, teve esse contato visual, eles estavam expressando, né? Te buscava, quando você falava, te procura, eles mantinham isso, beleza, estamos seguindo, estamos acompanhando. E ele demonstrava, ele ficava feliz, né? Ele demonstrava alguma reação ou ele ficava apático, né? Então, a gente precisa ficar atento nisso aí, né? Certo? Fran, bem-vinda, que bom, vamos ver aqui o que Cleo falou. Isso aí, gente, eu gosto da interação, vamos participar, essa live é um bate-papo nosso. A gente conversava com ele, Rian ficava tagarelando. Ele prestava atenção e a gente dava atenção, e ele sorria. Isso aí, é essa ideia, a gente já tem mesmo que estar expressando isso aí, né? Possam acompanhar mesmo, né? E seguindo e vendo que a fala ou o som que eles soltavam, nem fala ainda, eu vou falar isso depois um pouquinho, nem é a fala ainda, mas o som já emitia a resposta. Então, a gente tem que ficar atento a isso aí, certo? Beleza. Com 4 meses já tinha esse sonzinho mais ou menos. Então, ó, outra coisa que a gente tem que observar também nesta fase, né? Aliás, voltando um pouquinho mais antes ainda dos 4 meses, quando o bebê nasceu prematuro, porque normalmente o que eu vou falar aqui, vou falar do teste da orelhinha agora. No teste da orelhinha, quando os bebês nascem prematuro, dependendo da prematuridade, não se faz logo o teste da orelhinha. Por quê? Porque a audição pode estar em a parte física, né? A estrutura da audição pode estar em desenvolvimento ainda. Então a gente espera um pouquinho mais para poder fazer, mas não pode passar muito tempo não, né? Então teve uma live que eu falei sobre isso, sobre o teste da orelhinha, quando os bebês logo que nascem precisam sair da maternidade. Hoje isso é lei, até pelo SUS, precisa sair da maternidade com o teste da orelhinha feito e dado uma... No teste da orelhinha, é um teste simples, que eles colocam fone no ouvido ou mesmo dá a resposta, passa ou falha. Quando ele passou, significa que tudo bem, que ele está ouvindo bem. Normalmente a gente espera no limiar de 25 dBs, né? De 20, 25 ali, que é a escuta normal de todos nós, certo? Então, com o teste da orelhinha fez, ficou ok, beleza. Se ele falhou, aí normalmente espera, ou dependendo, vai e já encaminha para fazer um BERA. O que é o BERA? É o exame auditivo que vai olhar mais a fundo, porque a orelha, nossa orelha, ela é dividida em 3 partes. Então, no teste auditivo... Ei, cunhado, Elcio, bem-vindo! Gosto dos homens. Então, com o teste da orelhinha, já vai... O BERA é um pouco mais agressivo, né? Quando é bebê, você já consegue ter uma resposta melhor. Por quê? Para o BERA, a gente tem que ficar, a criança ou a pessoa, o adulto, quem vai fazer o BERA, tem que ficar paradinho, quietinho, e aí, depois, ela precisa ficar com um fone de ouvido paradinho em cima da maca lá, e fazendo uns estímulos, vários estímulos que acontecem durante uns 5 minutos mais ou menos, e você precisa ficar quietinho. E às vezes as crianças não conseguem, às vezes precisa até ser sedado para fazer esse exame. Mas é um exame muito importante que quando o teste da orelhinha falha, né? Quando o teste auditivo falha, precisa se fazer o BERA, tá bom? E às vezes, quando a gente vai investigar, né? Por isso que eu tô falando aqui umas coisas importantes para vocês já ficarem atentos.
Quanto mais cresce, mais difícil o bebê fazer os exames, porque ele precisa ficar quietinho, né? E às vezes precisa até de ser sedado, né? Tem hospital que faz, tem hospital que não faz. E aí a criança precisa estar dormindo, quando ela tem um sono pesado consegue fazer, mas na maioria dos casos que eu já vi até hoje, dos que precisaram fazer crianças, né? Precisaram ser sedados, tá? Então a gente tem que estar atento a isso aí. Mas são exames importantes. Então, ok. Fez o teste da orelhinha, deu tudo bem. Aí, agora eu quero fazer uma pergunta para vocês, assim, só para a gente continuar esse feedback aqui. Fez o teste da orelhinha, passou, tá escutando beleza, ok. Independente disso, vocês acham que alguma coisa pode atrapalhar a audição da criança? Sim ou não? Ele pode ter uma perda auditiva, mesmo com o teste da orelhinha ter passado? Deixa eu ver o que a Cleo tá falando aqui. Josi, muito boa essa live. O Anderson, pai do Rian, falando. Ah, o Anderson, bem-vindo, querido. 2 papais. Isso aí, gente. Os homens participando estão, ó, de parabéns. A conversa é a alma de uma boa educação. Amado, essa live e essa página Comunicação Infantil que eu faço aqui no Facebook para todos, você que está aí no Instagram também, se você não conhece a página Comunicação Infantil, você entra lá, curte, tem várias lives lá, muitas coisas legais, porque a ideia é que a gente possa ensinar as pessoas, né? É educativo mesmo. Eu sou a favor da prevenção, né? E hoje em dia a gente não precisa pagar para ter as informações, né? Então, gratuitamente, hoje o Face e o Instagram veio trazer essa oportunidade para nós, né? A gente tem que abraçar mesmo essa causa e buscar informação. Porque quanto mais informado a gente tá, mais atento a gente correr atrás das nossas necessidades, né? E a gente fica sabendo de pessoas também que podem nos ajudar nisso aí, né? Brigadão, Anderson, continue aí conosco, hein? E vai dando esse feedback aí para nós. Vamos lá, gente. Então aqui, a pergunta que eu fiz. Você acha que quando uma criança faz o teste da orelhinha, ela passa no teste, significa que ela está escutando, né? O bebê. Você acha que ainda assim ele pode vir a ter alguma perda auditiva depois disso? Fala aí um pouquinho. O que você acha, vocês que estão aí me ouvindo? Fala aí. Ponto de vista de vocês. O que vocês acham? Vou esperar um pouquinho. Eu sei que tem um delay, né? Aqui, vou esperar. O que vocês acham aí? Crianças que escutam, que passaram o teste da orelhinha, pode ter perda auditiva? Sim ou não? Se você acha que sim, bota um joinha aí. Se você acha que não, escreve não ou um N. Só para eu saber aí que você tá compartilhando comigo nisso aí. Vamos lá, gente. Participem, hein? Tô esperando. Sim ou não? Pati, Franciele, Cleo, Anderson, Elcio. Bora lá. Ninguém falando nada? Oh, meu Deus. O povo tá tímido. Vamos lá, vamos continuar então. Ah, eu acho que ele pode ter sim, caso adquira alguma patologia. É o Anderson ou é Cleo que tá falando? Agora eu fiquei curiosa. Ou é os dois que acham isso aí? Fala aí pra mim. Isso, Elcio disse que sim. Isso. Beleza. Gente, vocês estão bem informados, hein? Que bom, fico feliz. Isso mesmo. Gente, mesmo que a criança passe no teste de orelhinha, ela pode adquirir uma perda auditiva. Isso por exposições, né? Isso, Cleo tá respondendo. Joia. Pode ter exposições a ruídos muito altos por muito tempo, né? Meu cunhado aí que é músico aí sabe disso. Quando a gente é exposto a um lugar muito barulhento por muito tempo, a gente tem um sistema de proteção da audição, né? Que faz um bloqueio. Mas quando aquilo fica intenso, isso pode causar uma perda auditiva. Isso que acontece muitas vezes com os trabalhadores, né? Os trabalhadores que trabalham nas obras muito pesadas aí, os barulhos constantes, acontece isso. Pode perder sim. Outra coisa, patologias, como diz a Cleo. Doenças que podem acontecer, né? Otite de repetição. Você sabia
que a mãe, quando dá de mamar, ela pode favorecer ou ajudar o seu bebê? Aliás, ela pode atrapalhar, né, entre aspas, assim, ela pode gerar uma infecção de ouvido no bebê? Você acredita nisso, gente? Olha só, um bebê, ele pode ser amamentado, né? O dever da mãe, da criança ser alimentado pela mãe, ela pode ter uma infecção de ouvido porque ela está mamando. Você sabia disso? O canal do ouvido com o nariz, quando a gente está engolindo, né? Quando a gente fala da deglutição, que a gente engole, a gente faz a descompressão do ouvido, né? Com o nariz, assim, a gente tem um canal. E aí, os bebês quando estão amamentando, por isso que eu gosto de orientar as mamães que não dê mamar seus filhos deitada, literalmente deitada na cama. Às vezes a mãe tá tão cansada, não sei se vocês já fizeram isso. O Cleo pode dizer aí, Valdirene, acredito que ela deve estar vendo também junto com o Elcio, não sei. Mas isso pode acontecer, por quê? Tá literalmente deitado. Então, quando tá deitado, o líquido, é só a gente se colocar no lugar da criança. Isso, na posição que ele mama, isso mesmo, Cleo. Por quê? Quando ele está literalmente deitado, gente, o líquido não favorece descer. Quando o bebezinho está inclinado, que a posição é de inclinado, né, ligeiramente sentado, a gravidade ajuda o líquido a descer. Mas quando não tem isso, está deitado, no momento que a criança está mamando e está respirando, ela pode gerar infecção do ouvido. Isso é muito sério, muito sério. E outra coisa, otite, que é a infecção de ouvido, de repetição, gera perda auditiva, tá? Então isso aí é um cuidado que a gente tem que ter, ficar muito atento nisso aí. Minha irmã, melhoras para você, espero que você esteja melhor, né? Ela tá vendo também. Bem-vinda, Valdirene. Mesmo que eu não tô te vendo, mas você tá me vendo, né? Mas o Elcio falou que você tá aí, beleza, tamo junto. Bora lá, vamos continuar então. Outra coisa que pode gerar gripes, gripe de repetição, se a criança é alérgica, né, se ela tem muito congestionamento, rinite, azite da vida aí, isso também pode gerar uma perda auditiva. Ah, significa que meu filho vai ficar surdo? Não vai escutar mais nada? Pode ser que sim, pode ser que não, depende da gravidade. Se for uma infecção muito forte, ela pode gerar uma perda muito grande, né? Se ela for uma repetição pouca e for logo tratada, pode diminuir a audição, ou se ela for bem tratada, pode não acontecer nada, continua escutando bem. Beleza? Então vamos lá. Seguindo então. Com 6 meses, 6 meses mais ou menos, o bebê já começa a sentar, né? É a hora que a gente orienta, né, aos pais a entrar com alimentação diferenciada. Com 5 meses já começa, né? A papinha. Valdirene entrou agora sim. Isso aí. Gosto de ver o rosto de vocês aqui para eu ficar mais atenta a vocês. Beleza, vamos lá. Com 6 meses mais ou menos, a criança já começa a ficar mais sentada, né? Quando ela fica sentada, ela começa já na consistência, né? Tudo isso aí já vai trabalhando para que ela tenha toda a força de musculatura. Por quê? Para falar com 1 ano, que a gente vai falar aqui, que é nosso tema de hoje, né? Se meu filho tem 1 ano e não fala, e aí? Né? Então, para tudo isso, gente, Deus é perfeito. Ele foi fazendo as coisas para que aos pouquinhos você fosse trabalhando para quando chegar no tempo da fala certinha, conseguir dar conta, né? Então, tudo isso precisa ser trabalhado, certo? Então, nessa fase, porque às vezes as mães entram com alimentação para os bebês antes do prazo, e aí a estrutura não está preparada, a gente pode causar um problema nisso aí, que vai realçar lá futuramente. Mas o que nós estamos falando aqui não é sobre isso exatamente, né? Então vamos lá, vamos seguindo. Então, ó, com 7 anos, com 7 meses mais ou menos, a criança já começa a responder melhor, ela já começa a dar tchau, né? Ela já começa a apontar as coisas, ela começa a fazer mais sonzinho, buscar mais coisas, ela busca mais uma interação, ela gosta mais de estar junto, ela faz questão da presença, às vezes nem fica sozinho, gosta de estar onde tem gente. Falam aí para mim, Valdirene, Cleo,
Vocês que estão aí vendo, fala aí. Os filhos de vocês foi assim também? Eu sei que os meninos de vocês aí já estão com mais que um ano, né? Mas nessa fase aí, não foi assim? Então, aí quando chega lá para os 8, 9 meses mais ou menos, que já é a fase que ele começa a fazer um sonzinho mais repetitivo. Ma, pa, 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 pa. E aí eles começam a fazer um som mais preciso um pouquinho, né? Foi assim que aconteceu com vocês? Fala aí, vocês lembram? Cléo e Valdirene, uma coisa importante, gente, que eu fico assim admirada e bato palma para as mães. Quando elas vão para o consultório, que a gente vai fazer a consulta, a primeira consulta é perguntar tudo sobre os filhos. Quando sentou, quando falou pela primeira vez, se com tantos meses estava fazendo sonzinho, e às vezes as mães procuram terapia, as crianças já têm mais que um ano, né? Normalmente é assim, a não ser que aconteça alguma coisa que precisa de intervenção antes. Mas as mães lembram de tudo. Gente, eu acho que isso é uma coisa tão marcante, ser mãe deve ser bom demais, né? E aí você vai guardando, né, todas essas informações, e são importantes. Então, se você é pai e mãe que está aí me vendo que você não guarda, anota, porque isso é importante. Futuramente podem precisar e a gente não lembra, né? Eu mesmo sou ruim de lembrar as coisas, tenho que anotar muitas coisas. Então faça mesmo seu caderninho, sua agenda aí, o seu livrinho de evolução do seu filho, que é muito legal acompanhar isso aí, certo? Vamos lá. Então, seguindo, quando ele chega mais ou menos nessa fase de 10 meses, mais ou menos, assim, eles já começam a engatinhar. A ideia é essa, que os bebês já com 9 para 10 meses já começam a ficar mais ativo, fica de gatinho, né? Quando você vê 9 meses mais ou menos, ele já fica de gatinho. Qual é a gatinha? Aquela posição de 4. Né? Mas não literalmente ele vai fazer a coordenada. Pode ser, alguns já conseguem, mas normalmente a gente se espera com 2 meses assim fazer essa coordenada. Patrick, bem-vindo, querido. Então, aí o que acontece? Quando os bebês começam a fazer isso, porque a fase que a gente espera é essa. Com 6 meses já senta, né? Fica na posição. Depois, com 9 meses, por ali, para 10, já tá de gatinho, começa a engatinhar. Nessa fase, ele já começa a ficar de pé também. Aí, beleza, Patrick, pode deixar. Vou fazer isso sim. Pode deixar. Brigadão pela... Vou fixar o tema aqui. Tô aprendendo ainda, gente. Tô aprendendo ainda. Tô aqui no Instagram, tô aqui aprendendo ainda como fazer. Beleza? Não sei fazer ainda não. Vou fazer, vou procurar saber. Brigadão, Patrick, pela essa colaboração aí. Obrigado mesmo. Então, aí espera-se que engatinhe, fique em pé nessa fase. E aí depois já começa a andar, né? Com 1 ano e 3 meses, mais ou menos, a gente já espera que o bebê já esteja andando, né? Então, você precisa motivar para isso, entendeu? A gente não pode ficar esperando essas coisas acontecerem, não. Por isso que eu falo, vocês, papais e mamães, são os melhores estimuladores que existem. Por quê? Porque é vocês que vão estimular o filho de vocês. Vocês precisam puxar essa responsabilidade para vocês, porque o tempo que as crianças ficam, ou às vezes precisa de alguma ajuda, né, que às vezes precisa mesmo, isso não é problema nenhum, de algum profissional, mas a ideia do profissional é que a criança tenha resposta logo, não que ficar segurando o paciente, a gente quer que a criança tenha resposta. Então, a criança precisa mesmo ser deslanchada, e quem vai deslanchar as crianças? É a escola, que a criança fica 4 horas lá? É a terapia, que a criança fica no máximo 1 hora, e se ficar? Não, é em casa, né, com os pais. Por isso que é importante esse feedback. Bem-vindo, Tuti, um prazer você estar aqui conosco, viu? Que bom que você está gostando da live. Fica aí, você, ó, não sei se você já é vovô, né, ou você futuramente vai ser, um vovô bem novo, mas um vovô da música aí. Fica conosco aí, viu? Bem-vindo mesmo. Vamos ver o que Valdirene falou aqui no Facebook, gente. Ixi,
se não fosse Elso, que foi em todas as consultas para me ajudar a lembrar. Aí, quando nós falamos, né, dessa questão de anotar, nem todo mundo consegue lembrar, gente. Isso é muito importante. Que acontece alguma coisa, ó, Benjamin praticamente não encaminhou. Não encaminhou depois que descobriu que podia ficar de pé e andar. Não engatinhou, né? Benjamin praticamente não engatinhou. Pois depois que descobriu... Ah, é isso mesmo, gente. Ó, bebê... Eu levo a listinha. Isso aí, Cleo. Gente, bebês nascem. Fica deitado. Depois, quando você começa a botar o bebê de bruço, ele já começa a perceber que ele tem uma outra visão. E aí, às vezes, não gosta muito porque esforça. E é importante colocar o bebê de bruço. Aí, beleza. Aí, 3 meses, 4. Ele começa a rolar. Depois que ele começou a rolar, já era ficar bebê parado. Começa a rolar. Quando chega 6 meses, 4, 5, 6 meses que ele já consegue ficar sentado sozinho, aí não adianta. Bebê vai ficar sempre sentado, não vai querer mais ficar deitado, não. E aí depois, quando ele começa a querer ficar em pé, já era, gente. Quando ele começa a dar os primeiros passos, já era engatinhar. Então, assim, eu sugiro, né, que vocês aproveitem e estimulem todas as fases. Não gosto muito de ouvir, né, que as crianças pularam fase, porque as fases são desenvolvimento e crescimento. Quando ela pula alguma coisa, algo vai ficar prejudicado. E não sei se vocês sabem, o engatinhar, esse movimento da coordenada, tem o movimento dos olhos juntos, que ajuda na leitura e na escrita, na leitura futuramente, né? E aí, consequentemente, na escrita também. Então, por isso é importantíssimo que não deixe de fazer essa estimulação quando bebê. Certo? Começou a engatinhar, ficou de gatinho, gente, motiva para engatinhar, espera o tempo dele, né? Cada criança tem o seu tempo. Tem criança também que às vezes, mesmo depois de um ano, não tem força, igual eu tenho uma pacientezinha, que ela não tem força no quadril. Ela consegue ficar sentada, sozinha, ela consegue ficar em pé, ela tem 1 ano e 2 meses. Ela consegue ficar em pé. Com as 2 mãos ela dá até passos, mas ela não consegue muito ficar de gatinho, então tem que estimular a ficar de gatinho, mesmo que ela já fique em pé, entendeu? Por quê? Para ela ir ganhando força, né? Para a criança ficar de joelho, para ela poder depois saber que ela pode se ajoelhar para as coisas, pode ficar de pé, né? Então, assim, as fases vão passando muito rápido, e se a gente não estimular naquele tempo, passou. Né? Se você não estimula a ficar de gatinho para ele ficar em pé, ele vai ficar em pé e vai andar, ele não vai querer engatinhar, porque engatinhar é lento. Quando ele descobre que ele pode andar e vai mais rápido, já era. Engatinhar só quando brincar de gatinho, de se esconder, de miau, né? Aí só na brincadeira mesmo que vai engatinhar. E até hoje a gente precisa, né? Às vezes ficar dessa posição aí, certo? Beleza, vamos seguindo então, gente, ó. Aí começa a engatinhar, beleza. Aí chega a fase de 1 ano. Vamos lá, vocês mamães aí que estão aí comigo vai me ajudar a gente compartilhar melhor isso aqui. Com 1 ano, fala aí, Valdirene, Cleo, Tuti, você que é pai também, né? Fala aí, com 1 ano, seu filho já falava? Diga aí pra mim, agora eu vou esperar. Com 1 ano, seu filho falou? Não sei se tem alguém aqui no Instagram que tá me vendo, que tem crianças, bebês, né, com menos de 1 ano. Se você tiver, fala aí também, tá? Pra gente ir compartilhando. A interação aqui tá no Facebook também, na comunicação infantil na minha página do Facebook. Você que tá aí no Instagram, você pode continuar aí ou você pode migrar pra lá também, tá? Estamos fazendo aqui nos dois. Bora lá. Então, Cleo respondeu, ó. Rian engatinhou muito. Achei que nem ia engatinhar, mas depois ele disparou. Então, isso aí. Valdirene, não. Não falava nada, né? Com 1 ano. Não falava nada. E você ficava preocupada? Cleo, Rian, com 1 ano, falava alguma coisa? Ou não falava nada? Fala aí pra mim. Vocês do Facebook aí, gente, do Instagram também, participa aí, interage, quero ver vocês falando. E aí, os filhos de vocês, quem é pai, mãe, tios e tias,
Os bebês que vocês conhecem aí com 1 ano, fala. Rian, com 1 ano, ele ficava segurando os móveis e parede, mas ainda engatinhava muito. Rian foi começar a andar sem apoio com 1 ano e 4 meses. Fase normal. Fase normal, isso mesmo. Mas a fala dele, ele começou a falar com quantos anos? Nayara, bem-vinda. Muito bem-vinda, Nayara. Nós estamos aqui falando na nossa live, né, gente? Deixa eu retomar aqui um pouquinho, ó. Se meu filho tem 1 ano e não fala, e aí? O que vai acontecer? Eu ainda vou aprender a fazer essa fixação do tema conforme o nosso amigo aqui, o Patrick, orientou, mas ainda não sei fazer. Mas para a semana que vem eu já vou aprender, viu, gente? A gente está sempre aprendendo com o outro aqui. Valdirene respondeu, não. Aí viam pessoas fazendo as comparações dos filhos dos outros. Gente, isso é muito sério. Olha só, a gente não tem que comparar filho. Vocês, Valdirene aqui é mãe de primeira viagem, Cléo também. Não sei se Nayara, você é mãe, Nayara? Não sei, bem-vinda, Nayara, muito bem-vinda. Então, você é mãe, Nayara? Fala aí, você tem filhos? Nós estamos falando de criança de 1 ano, ele já falava. Aí, bebê com 1 ano não falava. Benjamin não falava. Aí as pessoas começam a comparar. Gente, mães, quero falar para vocês. Não fique dando ouvido às pessoas que comparam o filho dos outros com vocês, com os seus. E outra coisa, não compare, se você tem 2 filhos, para as mamães que têm mais de 1 filho, não fique comparando um filho com outro. Cada pessoa é uma pessoa diferente. O que a gente tem que esperar? Que ele vá desenvolvendo conforme a expectativa, assim, que tem, é um estudo, né, gente? É feito um estudo para a gente saber mais ou menos a faixa etária para as coisas, para a gente poder entrar com estimulação quando precisa. Mas também isso não tem que ser regra, né? Então, assim, com 1 ano não falava, tem que falar, meu Deus, fulano falou com tanto tempo, fulano. Você tem que comparar seu filho com ele mesmo. Aí você tem uma resposta boa de evolução, entendeu? Aí, isso, Cléo tá falando aqui, ó. Rian começou a falar recentemente, papá, mas aí quando ele finaliza uma ação, fala pouco, mas ele entende tudo, pede água, aponta para o filtro. Ele tá com quanto tempo, ô Cléo? 1 ano e quanto, Rian? Os pais precisam estimular falando com seus filhos. Explica aí, cunhado. Os pais precisam estimular falando com seus filhos. O quê? Eu não consegui entender. Eu acho que o delay atrapalha um pouco, né? A gente ter essa conexão aqui da conversa. Responde aí, cunhado. Eu acredito que os pais são os melhores estimuladores que existem. Mas explica aí a sua colocação. Cléo falando, eu não dou ouvidos mesmo a opiniões alheias, sempre disse, cada criança desenvolve de um jeito. Isso aí, 1 ano e 9 meses, Rian. Bem-vinda meninas que estão aqui no Instagram, concordo plenamente, cada criança tem seu tempo. Patrícia, isso aí, gente, olha, cada criança tem seu tempo. Falar assim, não, ele vai, quando chegar com 3 anos, vai falar. Né? Não pode. A gente tem que ter o equilíbrio nisso aí. Tem algumas coisas que a gente tem que ficar alerta, né? Igual, ó, Rian, com 1 ano e 9 meses, já vai fazer 2 anos. Com 2 anos, já se espera que as crianças começam a falar mais, né? Igual ele falou, pede água. As crianças normalmente, gente, o cognitivo é muito bom e é muito mais rápido. Elas falam, elas pensam muitas coisas, às vezes não conseguem trazer para a fala, né? É complexo a fala mesmo, não é simples não. Mas a gente precisa estimular que eles falem já mais. Criança que já vai fazer, ó, 1 ano e 9, daqui 3 meses ele já faz 2, né? Já tem que falar pelo menos umas 4 palavrinhas aí. Bora estimular esse Rian aí, hein? Esse menino ativo, esse meninão, né? Rian é o inspiração aqui para nós. Falar e olhar com os filhos de forma correta. Isso, cunhado. Isso aí.
Falar olhando com os filhos. Olhar para os filhos, é isso que você está falando? Olhar para os filhos, conversar com eles, direcionar, motivar, ensinar como é, né? Eu não sei se é isso que você quis dizer. Concordo, se foi isso aí, concordo plenamente. A gente conversa muito com o Rian. Ele assiste desenhos animados, fala sozinho as frases dele, tudo embolado. Isso! Com 2 anos, gente, já preparando com 2 anos, ele vai mais embolar mais do que falar algumas palavras certas. Continuar, que vocês vão entender melhor. 1 ano, não fala nada, nada, nada. Tum, já fica um alerta aí. Será que ele não fala? Será que ele não faz som nenhum? Se ele não faz som nenhum, aí tem que ver os sons, conversa do jeito dele. Isso é bom, que é a fala. Com 1 ano já começa a dar sentido às coisas. Então eu já preciso apresentar a eles as coisas, né? E perguntar: cadê o pé? O que é isso? Cadê? E tal. E são assim, começa das palavras pequenininhas, conforme eu falei em outras lives, né? A gente começa com as palavras, depois a gente vai aumentando, tá? Palavras monossílabo, papá, mamãe, lembra que eu falei? Que eles começam a fazer assim e depois vão melhorando? Então, é isso aí, tá? E aí, depois, você não tem som nenhum, precisa investigar. Tem som, beleza, 1 ano é o tempo que eu começo a estimular, precisa estimular a fala. Outra coisa, com 1 ano, o direto vai atrás. Ele precisa pelo menos ficar amanhã o dia inteiro sem chupeta, para que ele comece a usar mais o som da fala, fora a estrutura, né? A semana passada eu falei sobre chupeta na live. Quem tiver interesse e curiosidade pode ver a live aí, que acho que é legal. É interessante algumas informações que foram passadas lá para conhecimento, né? Então, assim, usou chupeta, tá com chupeta, precisa tirar a chupeta. Deixa a chupeta só para dormir. Estimula, fala, conversa. É o quê? Filho, não sei o quê. Mesmo se ele falou embolado lá, você, é mesmo, então, não sei o que lá. Então, estimule a fala. Com o tempo, vai falando as palavras corretas, né? Cleo, mais ou menos você acha que quantas palavras o Rian fala? Né? Palavra mesmo. Papai, para papai, mamãe, água, dá, tudo som com sentido são palavras, tá, gente? Às vezes a gente para analisar e nem percebe. Sandra, bem-vinda, bem-vinda. Rian já sabe as partes do corpo, pergunto a ele, ele mostra. Isso aí, o cognitivo tá legal, precisa trazer para fala, tá? O que é isso aqui? E mostra o pé, e espera ele falar. Olha, pé, fala, filho. Pé. Pé, e brinca com o pé e tal. Então, aproveita e estimulem bastante, tá? Outra coisa, uso da chupeta, que eu falei já, né? Precisa fazer retirada para que ele fale mais, use mais a falar sempre, porque isso faz com que ele repita, tá bom? Outra coisa, eu dou tudo na mão dele, ele me pede, ele precisa pedir alguma coisa. Às vezes as mamães, né? As mamães são expert para fazer isso. Sempre que eu dou com a minha irmã, eu dou um toque nela, porque isso é automático, gente. Eu vejo as mães fazendo isso, e isso é automático. Talvez eu faça diferente porque eu sou profissional, né? Mas se eu fosse mãe, talvez eu estaria agindo da mesma forma. Como é que as mães fazem? O filho tá com fome, aí vê você comendo biscoito. O filho tá lá, você tá lá comendo biscoito. Aí você sabe que ele olhou assim e tal, que ele quer. Aí qual que é o seu automático? O que você faz imediatamente? Você pega, quer, filho? Aí ele vai lá e pega. Você nem espera ele pedir, entendeu? Quando eu tô com meu sobrinho, gente, eu exploro muito isso com ele. A mãe dele vê, né? Eu gosto muito de estar com ele, que eu gosto de ensinar, assim. Eu vou praticando isso também. Né? Então, o que a gente faz? É o quê? Você quer? Então pede. Aí ele pede, dá. Você ensina ele a pedir, dá. Gente, dá. 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 Isso os bebês falam muito. Então, falar pelo menos isso, dá. Com a mãozinha assim, ó. As crianças que já têm um cognitivo bom, que já entendem, motive elas, dá. E aí elas vão dar.
Aí, aliás, ela vai pedir, aí você dá. Sempre pede, filho, é o que tal? Por quê? Porque nessa fase eles já entendem. Então você já pode trabalhar bastante isso, explora mesmo. Para tudo. Filho, vamos vestir a roupa. Cadê o pé? Ó, levanta o pé, vamos calçar a sandália. Pega lá a sandália pra mamãe. Ele vai lá e pega, né? Ó, o que é isso aqui? Sandália, olha a sandália. E cadê o pé? Ó, o pé. Mostra o pé. Fala, o que é isso aqui, filho? Pé. Ah, é o pé. Faz um barulho, faz uma cosquinha, faz qualquer coisa no pé. Gente, quando as crianças veem que isso é divertido, quando ele fala pela primeira vez que você faz uma vibração, isso mesmo você falou, fala de novo, filho, não sei o quê. Eles têm a tendência de falar. Você já brincou com criança, assim, de uma coisa boba, 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 mas que eles morrem de rir, morrem de rir, morrem de rir, e fica repetindo, repetindo, repetindo aquilo? Então, é assim mesmo que funciona com os meninos, entendeu? Com as crianças é assim. Tudo que é divertido, que se torna divertido para eles, se torna uma repetição. E essa repetição de falar de ir com outras coisas, entrando coisas novas, ajuda muito, tá bom? Bora lá. Outra coisa importante, a criança não fala nada com 1 ano. Não fala nada, não aponta, não tem interesse por objeto nenhum, fica apática, fica sem querer nada. Alerta. Isso aí é alguma coisa está acontecendo. Por quê? Com 1 ano, as crianças já são mais ativas, elas podem não falar muito, mas elas têm muitas ações, elas não ficam muito paradas, entendeu? Então elas já começam na atividade, entendeu? Bem-vindo, Anderson, querido, bem-vindo. Nossa live aqui nós estamos falando. Se seu filho tem 1 ano e não fala, e aí? Bem-vindo você e Daiane, hein? Vocês que estão aí no preparativo. Vamos ver o que o Elcio falou. Benjamin está contando de 1 a 10 e comemora quando chega no 10. Isso aí, gente. Essa é a ideia, entendeu? Papais e mamães, isso aí, sabe? Quando as crianças fazem algo novo, igual o Benjamin tem 2 anos, né? 2 anos e pouquinho. E aí, ele já conta, né? Por quê? Vê nos DVD, vê nos vídeos. Então, isso é interativo também. Só tem que ter o cuidado para não colocar em excesso, né? Porque vídeo, muito tempo, só vendo, eles atrapalham na fala também, né? Saiu um estudo aí, até na página Comunicação Infantil tem, do Dr. Tiago Guzmão, neurologista, neuropediatra. Ele fala nessa questão dos eletrônicos. Então, tem que tomar muito cuidado, tá? Tem que saber usar, né? Tudo na dosagem certa funciona, né? Beleza? Vamos lá então. Então, ó, quando a criança aponta o que quer, isso é um sinal de que ela quer falar. Estimula a fala dela. Estimula é o quê, filho? Ah, você sabe, ela tá apontando com um carrinho, por exemplo, né? Vamos supor que é um menino. Ele tá vendo um carrinho lá, ele quer aquele carrinho. Aí ele tá apontando. Aí você fala: é o quê, filho? Ah, você quer a água ou o carrinho? Qual você quer? Bibi? Normalmente a gente fala bibi, né? A gente começa com as onomatopeias, que é o som das coisas, né? Pro carro a gente fala bibi. Você quer o bibi ou você quer água? Aí, quer dizer, você colocou 2 opções. No máximo ele vai apontar e você vai falar: ah, é água. Pede, dá. Aí você vai dar, ou carro, ou outras coisas que forem, tá? Use sempre, aproveita todo momento para vocês estimularem as crianças, tá bom? Não só conversando, mas como ensinando a fazer também, né? Que às vezes a gente só fala, acha que a criança vai ouvir, vai entender, já vai executar. Não, às vezes a gente precisa pegar a mãozinha dela, fazer assim, ó, dá, pede, dá. Aí você vai e bota o negócio na mão, dá e bota. Aí depois você já fala, pede, espera, vê se ela vai fazer. Ela já faz. Nossa, eu lembro como se fosse hoje a primeira vez, Valdirene tá aí, pode confirmar, quando o Benjamin foi pedir pipoca pela primeira vez, uma coisa que ele ama, e foi pedir pipoca. Gente, foi questão de minutos, ele e começou a pedir. Pede, dá, dá. Toda hora ele falava dá, era uma gracinha. Então isso a gente vai ver no crescimento das crianças, né? Vamos ver o que o Léo falou. Rian comemora quando ele faz algumas coisas, tipo, quando fecha uma gaveta, quando monta um brinquedo, ele bate palma e fala, aí, isso aí, legal, isso é reprodução. Gente, as crianças fazem isso porque vocês já fizeram. Então é isso, esse é o caminho, entendeu? Isso vocês têm que fazer mesmo. E façam muitas vezes, tá? Faça motivo, porque as crianças vão reproduzindo o que a gente vai fazendo.
Ok? Beleza? Então até aí foi, né? Alguma dúvida até aí, gente? Está indo tranquilo? Vocês estão entendendo? Acho que a live está sendo legal, né? Tá tendo bastante participação aqui. Beleza, vamos seguindo então, hein? Qualquer dúvida vocês vão colocando aí. Outra coisa, isso que o meu cunhado falou, conversar com ele. Gente, a gente precisa conversar, ensinar, conversando mesmo. Criança com 1 ano, ela já entende muita coisa. Tanto é que ela executa as coisas que você pede, né? Normalmente você fala alguma coisa, ele vai lá e pega. Vai lá no outro quarto fazer tal coisa. Vai lá e pega, vai lá e faz. Vem pra você, interage com você. Então, converse. Converse. E outra, diálogo. Não é monólogo. Não é ficar falando um monte. Fala, espera que ele responde. Espera ele responder. Depois você fala de novo. Certo? Ver se ele entendeu aquilo, entendeu? E aí, aos poucos, ele vai compreendendo. Quando ele vai crescendo, ele já vai começar a dar sentido às várias palavras, né? Então, a gente não tem como precisar se falar, não, com tantos meses ele entender tudo que você fala. Não tem como a gente falar isso, né? Mas já dá para dar uma ideia aí, ok? Beleza. E aí, a gente entra na parte agora de investigação. Já tô indo pro finalzinho aqui, hein? Investigação, gente. Se meu filho tem 1 ano e não fala nada, e aí? O que eu tenho que fazer? Comece a investigar. Investigue. Por quê? É um problema ele ter 1 ano e não falar nada? Não. Super normal. Só que a gente tem que estar atento a uma coisa. Ele não fala som nenhum? Alerta. Ele faz sonzinho e fala poucas palavras? Estimule. Certo? Então, ó, se ele não fala som nenhum, o que eu vou fazer então? Então ele não fala nada. O que eu tenho que fazer? Precisa levar no médico, no otorrino de preferência. Né? A gente tem uma dificuldade boa, assim, tremenda de encontrar médicos que são pediatras, né? Assim, otorrino, que atende crianças, sabe? Às vezes é mais difícil, às vezes eles atendem mais adultos. Mas a gente tem que investigar isso aí, conforme nós falamos lá no início, certo? Não fala nada, fica alerta. Vamos fazer os exames, vamos buscar saber o porquê, o que está acontecendo. Alguma coisa atrapalhando ele não fazer som nenhum, tá? Precisa pelo menos fazer um sonzinho. Se ele faz som, beleza, estimula, foi o que a gente falou. Canta, dança com ele, pega ele no colo, canta, movimenta pra lá e pra cá. Nós já fizemos uma live de algumas dicas aí do que a gente pode fazer, né? De brincadeiras, algumas coisas que se faz. Conta história, pega livro de história, conta história. Poucos pais fazem isso. Desde bebê, gente, desde bebês pequenininhos, você já pode contar história, livro. A gente tem livro que é de pano para os bebezinhos menores. Tem os livrinhos que é de plástico que pode molhar quando vai tomar banho, já apresenta os desenhos. Porque não sabe ler? Uai, às vezes tem só as imagens e vai conhecendo as imagens, não precisa ler, né? A gente às vezes tem essa ideia errada que ler só vai ver livro quando tiver grande, quando começar a ler. Não, os livros é interação antes disso, certo? Aí, outra coisa, observar como que foi a gestação também. Uma coisa importantíssima é isso aí. Se o seu filho não fala, ele nasceu, como que foi sua gestação? Ele foi tudo bem? Os 9 meses, teve alguma intercorrência? Você passou por alguma coisa, né? Teve algum susto de alguma coisa de repente, ou foi tudo bem? Se foi tudo bem, se foi tudo normal, ok, é só estimular. Estimular. Se não, se teve alguma coisa, se nasceu prematuro, já é tem que ficar atento nisso aí, né? Já tem que ficar observar mais. Outra coisa, se ele nasceu muito prematuro, normalmente os bebês que são muito prematurinhos assim, que já nascem antes do tempo, eles fazem um acompanhamento, né, com o neurologista para ver se está desenvolvendo tudo bem. Depois, às vezes até liberado, ou às vezes faz algum outro acompanhamento. Então, pode ser que essa criança não está falando nada porque ela tem alguma coisa. Então, é bom investigar, tá? Não tem nada, estimula. Estimula, vê, analisa os comportamentos aí. O que eu estou fazendo para o meu filho, porque ele não está precisando falar nada, não está precisando pedir o que ele quer. Ele já sei, já pego e dou.
Então vamos fazer essas crianças buscarem mais. Aponta, faz qualquer som. Se ele fizer, já é um som, água, sei lá, dá interpretação ao som e manda ver isso aí, ok? Beleza. E aí, se você não souber o que fazer diante de tudo isso, busque ajuda. Gente, hoje em dia nós temos várias pessoas, né, que estão aí dispostas a ajudar. Eu sou uma também aqui. No que precisarem, tá bom? A gente tem os meios de comunicação hoje para a gente interagir, para a gente conversar sobre isso aí e outras coisas mais, tá bom? Deixa eu ver o que a Cleo falou. Rian adora livrinhos, ganhou o primeiro livro com 3 meses, sempre lia, mostrava as ilustrações para ele. Isso aí, Cleo, olha que legal, isso é raridade, hein? Parabéns para você. Super indico, cadê? Antes... ilustrações para ele, adora livros, sempre dei a ele e ganhava também. Sempre digo, eles gostam mesmo, viu? Testemunho de mãe aí, ó, gente. Isso é comprovado, eles amam os livros e deixa ele manusear, né? E aí você vai mudando depois a textura do livro conforme ele vai crescendo, para ele conseguir fazer os manejos, né, tal. Com 2 anos já passa folha, já pega livro duro, ele passa folha, vamos passar, vira a página, vira, ele vai virando e por aí vai, certo? Gente, se meu filho tem 1 ano e não fala nada, e aí? Calma. Vamos investigar, vamos ver o que precisa fazer, o que pode ser melhor. A gente sempre pode melhorar em alguma coisa, né? Eu sempre gosto de dizer isso. A gente nunca tá 100%, a gente pode sempre melhorar alguma coisa. Beleza? E aí, se teve algum problema, vamos buscar as intervenções, né, importantes, necessárias para desenvolver bem os pequenos aí. Joia? Gente, e aí? Foi bem? Foi tudo tranquilo essa live de hoje? Gostaram? O que vocês acharam? Fala aí pra mim, teve alguma coisa que foi relevante pra vocês, alguma curiosidade, alguma coisa que de repente vocês não sabiam, agora estão sabendo? Como que foi? Fala aí pra gente terminar. Tô aqui esperando só. Se tem alguma dúvida também, agora é a hora, hein? Já estamos encerrando. Crianças com 2 anos... Paty, foi ótima. Que bom que você gostou, Paty. A sexta-feira, 21h05, nós estamos aqui, né? Se souber de alguém, mamães, né, também, pode compartilhar com eles para a gente poder crescer junto, tá bom? Que bom que você gostou. Obrigadão mesmo por esse feedback aí. Crianças com 2 anos, gente, já tem que estar conversando, tá? Porque cada um tem seu tempo, mas a gente tem um tempo esperado também, o que é normal, que é esperado para todos, a gente tem que estimular. Foi ótimo, você sempre me ajuda. Que bom, Cleo, estamos aí juntos para isso mesmo, para crescer juntos, tá bom? Meu papel aqui é esse mesmo. Afinal de contas, né, eu acredito que vocês, pais, são os melhores estimuladores que existem, tá bom? Gente, então foi um prazer. Se você gostou aí, você já dá um joinha, coloca os coração, vamos interagindo assim, ó, coloca os coraçãozinhos quando vocês vão vendo que tá gostando, que é isso mesmo e tal. Você envia para alguém, né? Alguém que de repente você sabe que é legal ouvir, porque a gente sempre aprende, né? E aí você curte, compartilha, né? Manda para as pessoas que você gosta aí, tá bom? Coloca nos comentários o que foi legal para você também. Isso é muito legal, que ajuda muitas outras pessoas. Vamos ver aqui. O Anderson falando. Jô, é o Anderson que está falando. O Rian, desde bebezinho, ele todas as noites, antes de dormir, e também quando acorda, rezamos com ele e ensinamos ele a agradecer quando acorda. Com isso, ele já memorizou todo esse rito. E quando eu ou Cleo esquecemos, ele nos cobra apontando com os dedos, com o dedo. Ah, que lindo! Isso aí, gente, olha que lindo. Que lindo mesmo. Isso é passar de pai para filhos. Gente, por isso que eu acredito que vocês são os melhores simuladores que existem. Porque vocês vão dando o melhor de vocês, as crianças vão aprendendo. E quem vive mais intensamente isso são vocês que estão ali vendo tudo isso, né? Os pais, inclusive os papais homens que eu falo,
Não deixe passar o tempo. Tire o tempo para estar com o seu filho, para você ver ele crescendo. Umas coisas de detalhe que traz uma alegria tão grande pra gente. Não é? Isso aí. Vamos ver. Obrigado, viu, Anderson? Um prazer. Espero que você possa, semana que vem, estarmos juntos de novo aqui às 21h05. Vamos ver o Elcio, meu cunhado, falando. Estimular a criança e falar em outro idioma atrapalha ou ajuda a fala? Amado, aprender outro idioma não atrapalha. Não atrapalha, tá? A gente só tem que ter cuidado quando as crianças são autistas, às vezes. Eles têm preferência para o inglês. Aí acaba dando preferência e largando, porque eles têm um pouco de dificuldade dessa interação mesmo e da fala, e atrapalha um pouquinho. Mas fora isso, pode falar, cantar outras línguas, pode ensinar, não atrapalha não, tá? Não esquecendo da língua mãe, né? Que é o português, tá bom? Mas não atrapalha não a fala. Parabéns. Obrigado, cunhado, tamo junto. Isso aí, tamo junto mesmo. Gente, então, ó, se você não conhece ainda a minha página, né, Comunicação Infantil, você pode entrar lá, pode curtir, pode compartilhar, tá? Futuramente eu vou colocar no YouTube também, né, um canal lá. Ainda tô aprendendo, gente, mexendo nessas coisas. Mas isso é muito bom, que eu vejo que as pessoas aprendem muito. Então, essa é a ideia. Tá bom? Deixa eu ver aqui o Valdirene falando. Com Benjamin rezo todos os dias o Santo Anjo. Ele fala amém. Reconhece até o Papa na TV, só de ouvir a música. Isso aí. E fora as outras coisas que eu vejo que ele faz também, né? Isso, gente, é estimulação. Ensina mesmo, ensina, porque os seus filhos estão aí prontinhos para aprender. E vocês que têm que ensinar e motivar eles. Beleza? Então, meu e-mail, quem tem alguma dúvida, quiser mais escrever ou compartilhar alguma coisa, também se você tiver curiosidade de algum tema que eu possa ajudar também, pode deixar no meu e-mail ou aqui nos comentários aqui embaixo. Comunicação Infantil é a página do Facebook. Você entra, você curte, você compartilha, tem outras lives lá também legais, você pode ver. No meu e-mail, josifono@gmail.com. Certo? No Instagram, Josiane Giacomin, tem a página lá também, que eu compartilho ainda há pouco no Instagram, tô aprendendo. Mas estamos aí, tá bom, gente? Então foi um prazer estarmos juntos, amei, gostei muito, e é isso aí, a ideia é essa, que vocês compartilhem, que a gente possa crescer junto, tá bom? Claudiene, lindinha, olha que legal que você entrou, estamos já saindo, né? E essa live vale a pena você ver, porque a sua filha tem 1 aninho, eu acho, né? Então, falei muita coisa legal, a gente compartilhou muitas coisas aqui. Vale a pena depois você conferir aí, tá bem, Clau? Um beijo pros meninos todos aí, suas lindonas. Você tem várias faixas etárias, né? Seja muito bem-vinda. Gente, domingo não, sexta-feira que vem, se Deus quiser, estaremos juntos, tá? Vou tentar postar aqui no Instagram e no Facebook qual vai ser o nosso tema. Ainda não decidi, né? Mas hoje, se seu filho tem 1 ano e não fala nada, e aí? Esclareceu? Gente, fiquem com Deus, foi um prazer enorme, tá bom? Compartilhe, ajude mais pessoas a saber, conhecer mais, né? Como diz nosso amado Anderson aí, é sempre bom a gente conhecer para a gente saber lidar com as dificuldades e com as diferenças. Converse com seus filhos, mandem um beijão para eles qualquer dia. Eu quero conhecê-los pessoalmente, aqueles que eu não conheço ainda. Tá bom? Um grande beijo, gente. Fica com Deus. Tchau, tchau. Bom final de semana. Aproveita e curtam. Curta o filho de vocês e estimulem. Tchau, gente.